Bom, galera, conforme prometido, estamos de volta para darmos continuidade aí à nossa revisão para a prova da EAR, agora com a parte de Física 2, começando por termologia, dando uma passada rápida, né, pelas formulinhas para conversão de temperaturas. Temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. É importante você ressaltar isso aqui, tá? Variação em Kelvin e variação em Celsius são equivalentes. Quando a tua fórmula, ou perdão, quando a tua questão não fala em temperatura, mas fala em variação de temperatura, a tua fórmula vai ficar assim, ó. Variação de temperatura em Celsius está para 5, assim como a variação de temperatura em Fahrenheit está para 9, assim como a variação de temperatura em Kelvin também está para 5. Tá? Então presta muita atenção se a pergunta a questão traz uma pergunta a respeito de qual é a temperatura equivalente ou qual é a variação de temperatura equivalente. São coisas distintas, né? Dilatação, poderosa fórmula da variação, L0 alfa delta θ. Você vai perceber que quando é superficial só mudam os nomes, né? Então, alfa área inicial, beta delta θ, onde beta vale 2 alfa, e volumétrica, V0 gama delta θ, onde o gama vale 3 alfa. Né? 3 variações aqui, 3 dimensões para variar. Um assunto importante é a dilatação dos líquidos, tá? Onde a variação de volume real é a variação de volume aparente mais a variação de volume do recipiente. Aquele líquido que transborda não representa a variação real, representa a variação de volume aparente, já que parte do líquido dilatado continuou dentro do recipiente que também sofreu dilatação. E com relação à dilatação anômala da água, é bom a gente destacar que entre 0 e 4, tá? A água, na realidade, o volume dela diminui e a densidade aumenta. Tá? Então, é no caso, em 4 graus Celsius, que você tem o menor volume e a densidade maior, que é essa que a gente diz que vale 1. Se te perguntarem, por exemplo, quando a água de um lago congela a superfície, qual é a temperatura da água na parte de baixo, será essa temperatura de 4 graus Celsius. Quanto à calorimetria, calor sensível, você conhece a fórmula, o famoso quimacete. Capacidade térmica, que tanto pode ser dada pela quantidade de calor sensível sobre a variação de temperatura, como também pode ser dada por massa vezes calor específico. Tá? Então, em razão disso, a unidade, que é importante, oficial seria Joule por segundo. Aliás, Joule por Kelvin, desculpa, segundo não. A capacidade é a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, eu nem gosto de chamar de ΔT para evitar essa confusão, mas aqui está chamada, a gente vai manter. Então, Joule por Kelvin. Tá? Quantidade de calor latente, que é aquele calor que é fornecido ou retirado durante as mudanças de estado de agregação. Então, não tem variação de temperatura, tanto que a variação de temperatura nem aparece na fórmula. A gente costuma dizer que é o que mole ou quer o melhor. E o teorema fundamental aqui que diz que o somatório das trocas de calor quando os corpos estão isolados é sempre igual a zero. Quando você coloca, por exemplo, água quente e gelo, tá? Dentro do recipiente, vão trocar calor só entre eles, ou mesmo que ainda troque calor com o recipiente, caso seja um calorímetro que a gente chama de calorímetro não ideal. O somatório das trocas de calor tem que ser zero, ou seja, alguém vai ceder calor, alguém vai perder. Quem cedeu ficou com uma quantidade negativa, quem recebeu ficou com uma quantidade de calor positiva. O somatório tem que ser sempre igual a zero. Processo de propagação do calor é outra coisa que a especialista adora perguntar, tá? Tem uma simpatia enorme com isso. Condução, você sabe que é quando o calor vai passando de molécula para molécula sem que haja transporte de matéria, ou seja, as moléculas não mudam de lugar. Então, esse é o processo da condução que ocorre principalmente nos sólidos. Tá? A convecção, essa envolve movimento de matéria devido à diferença de densidade, né?
Então, por exemplo, quando você aquece a água, as moléculas que estão em contato direto ali com o fundo da panela se aquecem mais rapidamente, ficam menos densas, né? Mais leves, sobem. As que estão na parte de cima descem. Então, esse é um movimento de matéria que a gente chama de convecção. O ar-condicionado, por exemplo, né? O ideal é que ele seja colocado na parte de cima, né? Ele resfria o ar lá em cima, esse ar frio se fica mais pesado, desce, o ar quente sobe, então favorece o processo. Tá? Você tem também a formação de brisas, né? Durante o dia a Terra se aquece rapidamente, o ar quente sobre a Terra sobe, o ar que vem do mar ocupa o lugar desse que subiu, fazendo um movimento convectivo, né? Ar na Terra sobe, o ar do mar vem ocupar o lugar dele, isso também é um processo convectivo, essa brisa que vem do mar a gente chama de brisa marítima. À noite o processo se inverte. A irradiação, que é quando o calor chega até outro corpo por meio de ondas eletromagnéticas, exemplo, o calor que vem do Sol até a Terra, né? E da mesma maneira que o Sol emite essa radiação, que a Terra absorve essa radiação durante o dia, à noite ela também libera radiação na forma de radiação que a gente chama de radiação terrestre. Você pode ver que, por exemplo, nas noites em que o céu está muito limpinho, né, que acontece muito no inverno ou mesmo no outono, a Terra perde esse calor rapidamente. Em alguns lugares perde tão rapidamente que as gotículas d'água sobre a superfície, né, da Terra e das plantas se congelam naquele processo chamado de geada. Em locais muito poluídos, a camada de poluição formada juntamente com as nuvens dificulta a saída desse calor, produzindo um efeito chamado de efeito estufa. Legal? Aqui uma observação que corpos negros, né, absorvem mais rapidamente o infravermelho do que os metálicos. Uma coisa que também pode ser perguntada para você é a respeito das estufas, né, de plantas. A luz penetra nessa estufa, o calor penetra nessa estufa, aquecendo toda a região interna. Tá? O vidro dificulta a saída ali dos raios infravermelhos, da radiação relativa ao calor, e aí a estufa de planta fica mais aquecida durante a noite, né? Favorecendo aí as plantas. Com relação ao estudo dos gases, a famosa equação geral dos gases, a gente chama de Pogotoff-Viti. Tá? Lembrando que se você tem uma isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isométrica, volume constante. A isométrica também pode ser chamada de isopórica ou isovolumétrica, sempre com a temperatura em Kelvin. Tá? Na parte de gases, você sempre, todas as formas que você tem, você vai usar em Kelvin. Termodinâmica, cálculo do trabalho, tá? Pressão vezes variação de volume, trabalho realizado ou sofrido por um gás. A diferença é que quando o gás realiza é positivo, quando ele sofre é negativo. Se você tem um gráfico pressão versus volume, a área entre a linha do gráfico e o eixo horizontal corresponde ao trabalho, mais uma vez, sofrido ou realizado pelo gás. Tá? Se for aqui, por exemplo, você teria um trabalho positivo, porque o volume aumentou, já que é pressão vezes variação de volume. Se a seta tivesse no sentido oposto, você teria um trabalho negativo, trabalho sofrido pelo gás. Primeira lei da termodinâmica, que eu prefiro escrever assim. É a mesma coisa, mas fica mais fácil da gente guardar, né? Que tal. Essa letrinha aqui já inclusive se chama tal também. Então, trabalho mais variação da energia interna. Uma questão de conservação de energia, né? Todo calor fornecido a um gás, um exemplo, né? Fornecido a um gás, parte realiza trabalho, parte aumenta a sua temperatura, ou seja, varia a sua energia interna. Essa variação de energia interna que é 3 meios de NR delta T. Então, ela está ligada diretamente à variação de temperatura. Com relação às transformações, a gente já comentou, tá? Se você tem a temperatura constante, então a variação de energia interna é nula, porque passa a ser igual ao trabalho, quantidade de calor igual ao trabalho. Se ela é isobárica, aí você tem as duas coisas, tá? Tem a variação de energia interna, tem calor fornecido, né? Tem realização de trabalho. Então, o calor fornecido realiza o trabalho e também aumentou a energia interna.
Tá? Se a temperatura diminui e o volume diminui, então você tem um trabalho negativo, uma variação de energia interna negativa, uma retirada de calor. O gás cedeu o calor para o meio. Com relação aos gráficos, volume e temperatura são diretamente proporcionais. É só você lembrar do Povo-Top e Viti. Tá? E pressão vezes volume, já que é isobárica, então você tem aqui uma linha horizontal, paralela ao eixo horizontal. No caso da isotérmica, tá, gente? Isso aqui é uma hipérbole e que tem um detalhe obviamente importante, já que o nome é isotérmica, qualquer ponto que você escolher, o produto pressão vezes volume terá que dar o mesmo valor. Tá? Quando te derem 2 pontos de um gráfico e te perguntarem qual é o que tem a maior temperatura, o que apresentar maior produto pressão versus temperatura é aquele que terá, maior produto pressão vezes volume é aquele que terá a maior temperatura. No caso da isovolumétrica, de novo pressão. No caso aqui é pressão versus volume, tá? Isovolumétrica, o volume permaneceu constante. Então, se o volume permaneceu constante, tá. É pressão versus temperatura mesmo, desculpa. Pressão versus temperatura é uma reta. Veja que todos eles passariam pelo zero, mas isso aqui fica pontilhado, já que o 0 Kelvin é uma temperatura teoricamente inatingível. Tá? E aqui o volume que permaneceu constante. Transformação adiabática é aquela onde não ocorre troca de calor. Tá? Então, a quantidade de calor é zero. Isso faz com que a variação de energia interna seja menos o trabalho. O que significa esse sinal de menos? Significa que se a temperatura aumentou, então o gás sofreu trabalho, diminuiu de volume. Se a temperatura diminuiu, então o gás realizou o trabalho, tá? O volume aumentou. Então, quando se fala numa expansão adiabática, a temperatura e a pressão diminuem. Lembra do exemplo do desodorante, tá? Uma compressão adiabática, a temperatura e a pressão aumentam. Lembra da bomba de encher bola? Transformações cíclicas. No sentido horário, realiza um trabalho positivo, no sentido anti-horário, um trabalho negativo. Lembra do exemplo que, para o trabalho, para quem trabalha, cumprir o horário é positivo. Quem não cumpre o horário, isso é negativo. Segundo a lei da termodinâmica, pode ser enunciada de duas formas, né? Um é o enunciado de Kelvin Planck, que diz que é impossível construir uma máquina operando em ciclos consiga, né, converter todo o calor em trabalho. Tem ainda o enunciado de Clausius, que diz que o calor não flui de forma espontânea do corpo de menor temperatura para o de maior. Tá? De forma espontânea só no caso contrário, do maior para o menor. Tá? Entrando na parte de máquina térmica, você tem aqui que o trabalho é a diferença entre o calor que ela recebeu e o calor que ela lançou na fonte fria, Q1 menos Q2, tá? E o rendimento, que tanto pode ser o trabalho sobre a quantidade total de calor, é o que você conseguiu aproveitar de todo o calor que você recebeu, ou se você quiser trocar aqui o W por Q1 menos Q2, você consegue chegar nessa forma. 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Em se tratando de uma máquina que cumpra o ciclo de Carnot, o rendimento também pode ser dado por 1 menos T2 sobre T1. Tá? Lembrando que o ciclo de Carnot seria o que oferece rendimento máximo, mas jamais será um rendimento de 100%. Legal? A entropia eu não vi aparecer na prova da especialista ainda, mas a palavra-chave para você identificar a entropia é essa aqui, ó, ou as palavras-chave: degradação da energia. Então ela mede o nível, né, de degradação de energia de um sistema em relação à sua energia. Tá legal? Nos processos naturais irreversíveis, a entropia aumenta, e nos processos reversíveis, a entropia permanece constante. Questões. Tá? Só relembrando, tá, gente? É uma revisão muito dinâmica, são muitas questões que a gente tem que resolver, então aqui
Pelo amor de Deus, quem está assistindo essa aula não pensa que eu estou ensinando nada não, só estou relembrando, tá? Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20R como ponto de fusão e 80R como temperatura de ebulição. São os chamados pontos fixos. Né? Sendo R a temperatura da escala criada por Roberto e C a da Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será... A gente sabe que para a escala Celsius aqui é 0, aqui é 100. E ele só quer a relação entre elas, que é bem simples da gente tirar, né? Vou chamar aqui de R e de C. E aí a gente vai fazer R, só toma cuidado com esse sinal de menos, que é menos 20, sobre 80 menos 20. Princípio da proporcionalidade, tá, gente? Segmento pequenininho para o segmento grande. Segmento pequenininho para o segmento grande. Vale para qualquer escala que você queira, quaisquer escalas que você queira relacionar. Então, do lado de cá vai ficar C menos 0 sobre 100 menos 0. R mais 20 sobre 100 igual a C sobre 100. Para a nossa alegria, sumiu. Tá? C igual a R mais 20, letra B de bora. Considere as seguintes afirmações sobre a máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot. Então, essa é aquela que vai oferecer o rendimento máximo. Entre duas fontes, 27 graus Celsius, mas como a temperatura em Kelvin eu já vou transformar. E aqui 57 seria 330 Kelvin. O rendimento dessa máquina é aproximadamente 52%. E esse rendimento é máximo, ao menos que a temperatura dessa fonte... O rendimento é máximo, ao menos que a temperatura da fonte fria seja 0. Está meio obscuro isso aqui, né? Vamos ver. O rendimento dessa máquina é aproximadamente 52%. Primeiro vamos calcular isso. O rendimento é 1 menos T2, que é da fonte fria, sobre T1, que é da fonte quente. Isso aqui só vale se a máquina estiver obedecendo o ciclo de Carnot, tá, gente? Senão a gente tem que fazer aquele Q2 sobre Q1. 1 menos Q2 sobre Q1. Ou trabalho sobre Q1. Então, esse rendimento vai ser 330 menos 300. Isso dá 30 sobre 330. Simplificando por 30, dá 1 sobre 11. Se a gente quer em percentual, vezes 100, tá? Então esse percentual vai dar 100 sobre 11. Cara, 100 sobre 11, isso é um pouco menos que 10%, né? Vamos colocar aqui aproximadamente 10%. Então ela está falando que o rendimento dessa máquina é aproximadamente 52%. Isso é falso. Se é falso, matamos duas situações aqui. Veja que aqui elas só se diferem das últimas, ó, da última. Então vamos para a última logo de uma vez. Ó. O rendimento dessa máquina irá aumentar se houver um aumento da diferença de temperatura entre as fontes de calor. Então vamos experimentar fazer o seguinte. Ó. Ele disse que uma era 300, outra 330. Vamos experimentar dizer que foi agora 300 e 350. Então 350 menos 300 dá 50 sobre 350, ou seja, 1 sobre 7. 1 sobre 7 ficou menor, né? E ele falou que iria aumentar. Tá? O rendimento dessa máquina irá aumentar se houver aumento da diferença de temperatura entre as fontes. Então isso ficou falso, né? Então, se ficou falso, letra C. Mas vamos dar uma olhada nas outras. O rendimento dessa máquina é aproximadamente 10%. E caso essa máquina receba 5.000 joules de calor da fonte quente, rejeitará 1.000 joules para a fonte fria. Cara, é você pensar assim, ó. Se você recebeu 5.000 e você só aproveitou 10%, você vai rejeitar a maior parte, né? 90% disso aqui. Tá?
Então não vai ser só 1.000, 90% de 5.000 vai dar 4.500. Isso aqui é falso. O rendimento dessa máquina é aproximadamente 10%, e caso essa máquina receba 5.000, aí sim, rejeitará 4.000. Tá? Então, FFVF. Resposta, letra C. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado no seu interior 150 centímetros cúbicos, então esse aqui é o nosso volume inicial, de um gás ideal a temperatura de 22 graus Celsius, que eu já vou botar com 273 para 295. E a uma pressão de 2 pascals. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume. Então, qual vai ser o novo volume? 50 centímetros cúbicos. Sem, contudo, variar sua temperatura. Isso aqui é importante. Então, é uma transformação isotérmica. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão. Vamos lembrar lá do Povotor, PVT. Isotérmica, já vou cancelar a temperatura. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se reduziu a 1/3, a outra vai ficar 3 vezes maior. 3 vezes maior que 2 é 6. E viu, se eu gosto de escrever, então escreva 150 vezes 2 igual a nova pressão vezes o volume, que é 50. Cortei, cortei. Essa nova pressão é igual a 6 pascals. E ele quer a resposta em Pascal. Duas porções de líquidos A e B de substâncias diferentes, mas de mesma massa, apresentam valores de calor específico, respectivamente 0,58 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius. Então, substâncias diferentes, mas de mesma massa. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem, contudo, sofrerem mudança de estado físico, podemos afirmar corretamente que... vamos ver o seguinte, gente. Apresentam calores específicos, têm a mesma massa, receberam a mesma quantidade de calor. Tá? Então, o que a gente pode pensar? A quantidade de calor 1 é igual à quantidade de calor 2. Tá? O que é quantidade de calor? M1C1 vezes delta T1 igual a M2C2 vezes delta θ2. Como ele já disse que a massa é igual, eu vou cortar. Então, a capacidade, o calor específico 1 é 0,58. E o calor específico 2 é 1. Então, a gente conclui que Δθ2 vai ser, podemos escrever aqui em termos de porcentagem, né? 58% de Δθ1. Então, esse 2 vai ser menor do que o 1, né? Apenas 58% do 1. Aí ele fala aqui, que na realidade eu vou chamar de... Eu chamei de 1, mas ele chamou de A, né? Então, vou botar aqui, ó. A, B, então aqui é B, e aqui é A, para ficar de acordo com o enunciado. Podemos afirmar corretamente que a porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que o líquido B. O líquido A vai sofrer uma maior variação de temperatura, né? A de B vai ser apenas o quê? A de B vai ser 58% de A, então isso aqui está correto. Vamos ver as outras rapidinho. B sofrerá maior variação de temperatura. Não, o B vai sofrer apenas 58%. As duas porções sofrerão a mesma variação de temperatura, não. E não sofrerão variação de temperatura, é mentira. Então, resposta, letra A. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius, e no estado sólido, em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância. Então, a gente vai precisar saber identificar o seguinte. Se aqui é sólido, isso aqui é a fusão, que é a primeira mudança
de estado, passando para líquido. Isso aqui é a vaporização, passando para o estado de vapor. Lembrando que gás é só quando atinge a temperatura crítica, né? Então, a partir de um determinado valor de temperatura e pressão, ele atinge um estado chamado de estado crítico, a partir dali ele vira um gás. Diferença, vapor você comprime isotermicamente, ele volta a ser líquido. O gás, se você comprime isotermicamente, ele continua sendo gás. Determine o valor aproximado, tá, do calor latente de vaporização. O que a gente pode perceber aqui? Ó? De 11.000 até 15.000, isso me dá um total de 4.000 calorias. Tá? 4.000 calorias. E a gente sabe que a fórmula, quando se trata de calor latente, é que mole. Tá? Então, 4.000 calorias, 200 gramas, isso vai me dar um calor latente de 20 calorias por grama, que é justamente a unidade que ele quer. Então, letra B de bola. O gráfico que melhor representa a expansão de uma amostra de gás ideal. A pressão constante, ó, vamos lembrar do seguinte, ó, é Pó-Votó, PVT. Então, se a pressão é constante, você fica com volume diretamente proporcional à temperatura. Quando são grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta. Tá? Então, quando o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar. Então, o gráfico que melhor representa essa situação é o gráfico A. Volume aumentando, temperatura também aumentando. Um corpo absorve o calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto. Tá? Isso aqui, gente, a gente chama de potência térmica. Tá? Quantidade de calor dividida por tempo. Então, ele te deu uma potência térmica de 30 calorias por minuto. Também pode ser chamado de fluxo de calor. Tá? Às vezes representam por φ. E sua temperatura T muda em função do tempo. Já que eu falei em φ, vamos só relembrar lá na parte de condução de calor. Quando você tem uma placa e essa placa recebe calor de uma fonte externa, vamos supor que vamos supor que você aproxime uma vela que está irradiando, tendo contato com toda essa área aqui. O ideal seria pensar no maçarico, por exemplo. E aqui temos uma espessura. O fluxo de calor, tá? Daqui da parte da frente até a parte de trás dessa chapa, ele é dado por K, que é a condutibilidade térmica do material, ou condutividade térmica do material, que depende do material, vezes A, vezes a diferença de temperatura sobre a espessura. O pessoal brinca que é o cadete. Tá? Então, é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre essa parte aqui e aquela parte lá. Eu gosto de colocar em módulo, tá? Porque na realidade essa aqui é maior e aquela lá é menor. Se você fizer a final menos a inicial, vai dar negativo. Então a gente coloca em módulo para não ter esse problema. Então, o cadete te dá o fluxo de calor. E isso aqui também pode ser chamado de fluxo de calor, quantidade de calor que atravessa durante um certo tempo. Eu já vi questão na especialista em que ele tinha que juntar as duas para poder resolver. Bom, continuando aqui, 30 calorias por minuto, e sua temperatura T muda em função do tempo, de acordo com o gráfico a seguir. Perceba que a temperatura está em graus Celsius, o tempo está em minutos. A capacidade térmica, ou calorífica, em caloria por grau Celsius, desse corpo no intervalo descrito pelo gráfico é igual a... Gente, vamos pensar no seguinte, ó. Houve uma variação de tempo de 30 minutos e uma variação de temperatura de 20 até 30, que é de 20 a 50, que é de 30 graus Celsius. Tá? Então, ele quer saber a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica?
eu falei para você que pode ser a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, ou pode ser o MC, né? Massa vezes calor específico. Vamos pensar juntos aqui, ó. A quantidade de calor, já que essa fonte libera 30 calorias por minuto, em 30 minutos ela vai liberar 30 vezes 30. Tá? Então a quantidade de calor, tá? Se você isolasse aqui, ó, fizesse Q igual a potência vezes o tempo, você ia encontrar 30 de potência, 30 minutos, essa quantidade de calor igual a 900 calorias. Tá? Então, escrever aqui 30 vezes 30, porque já que o tempo também é 30, fica bem melhor para a gente fazer isso. Então, essa capacidade térmica é de 30 calorias, porque aqui estava em caloria, e graus Celsius, porque o gráfico está em graus Celsius. Resposta é a letra D. Questão número 8, gente. Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 gramas a temperatura de 25 graus Celsius. Para transformar essa massa de água totalmente em vapor a 100 graus Celsius, qual deve ser a quantidade de calor fornecida em calorias? Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Gente, primeiro eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor sensível para poder chegar a 100, depois uma quantidade de calor latente para poder transformar em vapor. Então são 200 gramas vezes 1, vezes a variação de temperatura, que é 75, mais a massa, que é 200, e aqui faltou o calor latente, né? A gente sabe que é 540, mas em princípio a especialista tinha que ter dado. Então a gente vai ficar aqui com 15.000 mais, vou botar aqui 54.000, 108.000. Então isso seria 123.000 calorias, tá? Mas provavelmente foi anulada por causa da falta, né, dessa unidade, dessa informação, perdão. Questão número 9, um estudante irá realizar um experimento de física que precisará de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Então 500 gramas a 0. Acontece que ele tem disponível um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas e terá que transformá-lo em água. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor em caloria necessária para que o gelo derreta, seria bom também ele dizer que o gelo está a 0 graus Celsius, né? Porque para você derreter gelo, se ele não estiver a 0 graus Celsius, você vai ter que primeiro elevar a temperatura dele para 0 e depois derreter, depois fundir. Eu parto do pressuposto que, do jeito que ele perguntou aqui, esse bloco já está a 0 graus Celsius. Tá? Então, essa quantidade de calor é uma quantidade de calor latente, né? O que mole, 500 vezes 80, ficou bem simples, né? 5 vezes 8, 40, com 3 zeros, 40.000 calorias é o que ele vai precisar. Tá? Note que ele deu mole aqui, né? O calor de fusão não é graus Celsius, né? 80 calorias por grama. Tá? Então, 40.000, letra D. Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros d'água a 25 graus Celsius, determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 graus Celsius necessário para obter água a 10 graus Celsius. Então aqui o que se vai fazer é o seguinte, você vai misturar a água com gelo. Então o calor que a água vai fornecer, já que é ela que está na maior temperatura, primeiro vai fazer com que o gelo derreta, isso é calor latente, depois vai fazer com que ele suba até 10 graus Celsius, que tem que ser a temperatura final. Então aqui é calor sensível para a água, aqui calor latente para o gelo e calor sensível para o gelo, esse somatório tem que dar 0. Para a água, essa massa, gente, você sabe que isso aqui corresponde a 30 kg, né? São 30 litros
1 litro corresponde a 1 quilograma em se tratando de água, ou 30.000 gramas. Então você vai escrever já 30.000, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico, vezes menos 15, porque a água vai sair de 25 e chegar em 10, vai diminuir de temperatura. Mais calor latente, que é a massa de gelo, vezes 80. Olha a confusão aqui de novo. Calor latente é 80 calorias por grama. Mais calor sensível do gelo, agora o gelo virou água, lembra disso, tá? A massa continua a mesma, só que agora é líquido, é água líquida, então e calor específico, né? Vai ter mudança de temperatura, melhor dizendo, então calor específico, vezes a variação de temperatura, sendo que esse gelo chegou a zero, vai ter que ir até 10. Quando ele derreteu, ele virou gelo a 0 graus Celsius, e agora vai ter que virar água a 10 graus Celsius. Isso aqui vai dar 90, igual a 30.000 vezes 15. Podemos simplificar, que deu 6, deu 1. 30.000 sobre 6, 5.000 gramas, ou 5 quilogramas. Então, a resposta é a letra D de jeans. Um portão de chapa de ferro de 4 metros de largura possui um vão de 48 milímetros. Entre si e o batente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual a temperatura máxima em graus Celsius que o portão pode atingir sem que fique enroscado no batente? Então é aquela parte, gente, interna, né? O portão encosta ali. Quando ele chega no final, ele fica encostado. Então as duas armações, né, precisam ter ali uma folguinha para o portão poder passar ali naquela entrada. Se ele dilatar muito, ele vai ficar agarrado. Ele quer saber aqui qual a variação de temperatura máxima para que isso não ocorra. Então a gente vai usar aqui que ΔL é L0 vezes alfa vezes delta θ. Essa variação é de 48 no máximo, tá? Para ficar ali justinho, né? E o L0 é 4, mas é vezes 10 a menos 3, 10 a mais 3, perdão, porque está em metro, tem que passar para milímetro, 4.000 milímetros, tá? Vezes alfa, que vale 12, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Acontece que 4 vezes 12 já é 48, então aqui sumiu. Essa variação de temperatura vai ser de 1 10 ao cubo vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, então ficaria 1 sobre 10 a menos 3, ou 10 ao cubo graus Celsius. Só que a gente já vê que as respostas estão furadas, né? Estão babadas. Porque como ele quer a temperatura final, ele não quer a variação, ele quer qual a temperatura máxima, então ele quer a final. Se no início era 25 e se aumentarmos 1.000, vai para 1.025 graus Celsius. Então essa aqui está furada. Questão número 12. Um cidadão parou às 22 horas em um posto de combustível para encher o tanque do seu caminhão com óleo diesel. Neste horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado, fixado nas paredes do posto, marcava uma temperatura de 10 graus Celsius. Assim que acabou de encher o tanque de seu veículo, percebeu o marcador de combustível no nível máximo. Descansou no mesmo posto até às 10 horas no dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava uma temperatura de 30 graus Celsius. Uma senhora variação de temperatura, né? Observou no momento da saída que o marcador do combustível já não estava marcando o nível máximo. Qual a justificativa melhor do ponto de vista da física? Qual afirmação justifica melhor do ponto de vista da física o que aconteceu? Desconsidere a possibilidade de vazamento do combustível. Tá? Bom, vamos ver o seguinte. Ó. Quando ele encheu esse tanque a 10 graus Celsius, quando ele encheu à noite, né, o tanque, estava a 10 graus Celsius. Então você vai ter uma dilatação
quando passar para 30, tanto do tanque quanto do combustível. Tá? Como ele está vendo aqui que o que aconteceu foi que o marcador já não estava marcando o nível máximo, tá? Não vazou, ele não estava marcando o nível máximo, então está tendo que marcar um nível abaixo do que estava. Houve uma dilatação, mas houve uma dilatação, obviamente, de forma diferente, né? Do líquido e do tanque. Vamos ver as hipóteses que ele colocou aqui. Ó. O calor faz com que o diesel sofra contração. Não, ele vai dilatar. O aumento de temperatura afeta apenas o tanque. Não, afeta os dois. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior do que o do próprio combustível. Isso é uma possibilidade, né? O tanque metálico de combustível é um isolante térmico, não permitindo o aquecimento da dilatação do diesel. Nada a ver. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Como o tanque tinha um coeficiente de dilatação maior, ele dilatou mais do que o diesel. Então, o nível do diesel baixou no tanque. Tá? O marcador passou a registrar um valor abaixo do valor máximo. É uma questão interessante porque é bem comum que os líquidos tenham maior coeficiente de dilatação do que os metais. Né? Mas, nesse caso aqui, ele especificou que no caso, o coeficiente de dilatação do tanque de combustível era maior do que o do próprio combustível, é a única alternativa plausível aqui. 13. Considere um cubo de gelo de massa 1 kg que se encontra a temperatura de menos 2 graus Celsius. Colocado ao sol, ele recebe 14 joules de caloria por segundo. É aquele fluxo que eu falei, tá, gente? Quantidade de calor sobre o tempo, ou potência térmica. Ele falou então que vale 14 joules por segundo, que você pode inclusive dizer que são 14 watts. Dados o calor específico do gelo igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius, e que uma caloria é igual a 4,2 joules, quantos minutos aproximadamente o gelo deverá ficar no sol para começar a se fundir, ou seja, para que ele chegue a 0 graus Celsius? Então, a quantidade de calor necessária, a gente pode dizer que é mc delta θ. Essa quantidade de calor vai ser a massa de gelo, 1000 gramas, calor específico 0,5, eis o porquê de eu passar quilograma para grama, tá? E o delta θ vai ser 2. Então, ele precisa de uma variação de uma quantidade de calor igual a 2 vezes meio dá 1, vezes 1000 dá 1000 calorias. Agora, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, se você preferir. Ó. Ela fornece 14 joules, o Sol fornece 14 joules em 1 segundo. Cada 1000 calorias, tá? Ele mandou considerar que cada caloria vale 4,2 joules. Então, em joules, isso aqui dá 1000 vezes 4,2. Vou ter que andar com a vírgula 3 casas. Então, 4.200 joules num tempo T. 42 aqui dá 3, né? 3 vezes 14 costuma ser 42. 3 com 2 zeros, 300 segundos. E ele quer isso em minutos. Isso aqui equivale a 5 minutos. Resposta, então, letra C de sargento. Chegamos ao final da parte de calorimetria, entramos na parte de óptica geométrica. Vamos dar uma relembrada aqui em alguns conceitos, tá? Primeiro aqui as leis da reflexão, né, que o raio incidente, o raio normal e o raio refletido são coplanares, inclusive raio incidente e normal que seja I, né? E o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência são congruentes, são iguais. Tá? Então, dois raios que cheguem paralelos numa superfície espelhada vão ser refletidos também de forma paralela. Tá? Isso é o que caracteriza a reflexão regular. Só lembrando para você, tem a reflexão irregular, que também é chamada de difusa, que é aquela que permite que nós enxerguemos os objetos, né, ao nosso redor. Tá legal? Quais são as características da imagem diante de um espelho plano? Ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, ela é direita, toda imagem virtual é direita, e ela tem o mesmo tamanho. E ainda tem um detalhe, ela é simétrica em relação ao espelho. Se essa distância aqui é D, essa aqui também é
D. Em relação aos espelhos esféricos, relembrando os raios notáveis, raio que chega paralelo passa pelo foco, raio que chega pelo foco sai paralelo. Tá? Em relação ao espelho convexo, raio que chega paralelo se reflete e o prolongamento passa pelo foco. Raio que chega na direção do foco se reflete paralelo, mas o prolongamento dele chega no foco. Tá? Então, as recíprocas são verdadeiras. Chegou paralelo, vai pelo foco. Chegou pelo foco, vai paralelo. Chegou paralelo, se reflete numa direção que passa pelo foco. Chegou numa direção que passa pelo foco, se reflete paralelo. Chegou pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Chegou numa direção que passa sobre o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Incidiu no vértice, se reflete com o mesmo ângulo de incidência, quer seja o espelho côncavo ou convexo. Tá? Nos 5 casos possíveis aqui de posições diante de um espelho côncavo. Tá? Antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Vai acontecendo tipo meio que uma sanfona. Né? Antes do centro, a imagem fica entre o centro e o foco. Quando eu coloco no centro, a imagem também fica no centro. Então, veja, eu estou aproximando o objeto do espelho, a imagem está se afastando. Entre o centro e o foco, a imagem fica além do centro. No foco, ela vai para tão longe que a gente diz que ela vai para o infinito. Tá? Infinito em física, gente, não significa necessariamente um local inatingível, não. Tá? Infinito, para efeito de física, mais que 6 metros, por exemplo, você já pode considerar infinito. Isso em se tratando de óptica. Tá? Nesse caso, a imagem é dita imprópria. E entre o foco e o vértice é o único caso em que a imagem se forma atrás do espelho e é o único caso que ela é virtual e, consequentemente, direita. Em todos os outros ela é real. Se é real, ela é invertida. Tá? Ela era menor, ficou igual, depois ficou maior. E aí depois ela continua maior, só que virtual. Tá? E no espelho convexo ela é sempre virtual, direita e menor. É só você lembrar que o convexo é o espelho retrovisor. E aí você vai lembrar que a imagem direita virtual é sempre menor que o objeto. Das equações de Gauss, está 1 sobre o foco, é 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto. Tá? A gente está mais acostumado a ver que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou, eu até prefiro, F é P vezes P' sobre P mais P', o famoso produto pela soma. Tá? Esse aumento linear transversal, que é dado por I sobre O, também pode ser dado por menos P' sobre P. Pode ainda ser dado por F sobre F menos P. Ou ainda F menos P' sobre F. Tá? São várias maneiras de você chegar ao aumento linear transversal. Se ele é um valor positivo, é porque a imagem é objeto, a imagem é direita, digamos assim. E se ele é um valor negativo, a imagem é invertida. Se ele é um valor em módulo maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Se é menor que 1, a imagem é menor que o objeto. E se é igual a 1, os dois são iguais. Falando um pouquinho da refração, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, razão pela qual o menor índice de refração que existe é 1. Lei de Snell-Descartes, para o caso da refração, seno I sobre seno R, VI sobre VR, tá? Lambda I sobre lambda R, NR sobre NI. Veja que a velocidade é diretamente proporcional ao seno do ângulo, o comprimento é diretamente proporcional ao seno do ângulo, mas o índice de refração é inversamente, tanto que está invertido. Ó. Aqui está R sobre I, em todos os outros você tem I sobre R. Reflexão total, é importante que você se lembre que para haver reflexão total, a luz tem que estar se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente. O ângulo de incidência deve superar o ângulo limite. Esse ângulo limite, cujo seno é o n do menor, meio, é o índice de refração do menor, sobre o índice de refração do maior. Com relação aqui às propriedades aqui, né, da refração, você vê que, por exemplo, quando o cara está indo do meio, está no meio menos refringente,
e vai para o meio mais refringente, o raio se aproxima da normal. Quando é o contrário, ele está indo do meio mais refringente para o meio menos, o raio se afasta da normal. O cuidado que eu chamo, né, a sua atenção, é que às vezes ele dá esse ângulo aqui, tá? E o ângulo que importa não é o formado com a superfície de separação, é o ângulo formado com a normal. Uma outra situação interessante é quando a luz incide com um ângulo de incidência igual a zero. Veja que com a superfície é 90, mas o que interessa é a incidência. Com a normal, essa é igual a zero. Nesse caso, você continua tendo refração. O ângulo de refração também vai ser zero. Essa é a famosa refração sem desvio. Dispersão da luz, que é quando a luz atravessa um prisma e se divide nas 7 cores. É bom você decorar a sequência. A gente guarda aqui pelo VAA, VAV, tá? Onde você tem aquela que sofreu menor desvio, que foi a vermelha, tem a maior velocidade. E tem a menor frequência. Consequentemente, tem o maior lambda, maior comprimento de onda. Então, esse sentido para cá é o de diminuição de velocidade, mas aliás, perdão, vamos corrigir isso aqui para não ficar confuso. A velocidade aumenta da violeta, aqui ó, velocidade aumenta da violeta para vermelha, tá? O índice de refração diminui da vermelha para aumenta, perdão, da vermelha para a violeta. O índice de refração aumenta no sentido oposto. Lembrando para você que índice de refração é C sobre V. Então você vai ver que índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais, já que a velocidade da luz é constante. Então, onde você tem a maior velocidade, você tem um menor índice de refração. Então, a luz vermelha apresenta um menor índice de refração, a luz violeta apresenta um maior índice de refração para outros meios que não seja o vácuo ou o ar, ok? Relembrando aqui os raios notáveis das lentes esféricas, na lente convergente, tá? Você vai ver aqui em vermelho, ó, raio paralelo atravessou, convergiu para o foco. O raio azul incidiu no centro óptico, passou direto. O raio laranja chegou pelo foco, atravessou o paralelo. E o raio que chega pelo chamado ponto antiprincipal, objeto, se refrata passando pelo ponto antiprincipal, imagem. Na lente divergente, chegou ao paralelo, divergiu, o prolongamento obrigatoriamente passa pelo foco. Tá? Então, chegou ao paralelo, divergiu, o prolongamento passou pelo foco. Chegou numa direção que passava pelo foco. Foco esse que vai ser o foco imagem, tá? Então aqui é a imagem, aqui é o foco objeto. Se refratou paralelo. Esse paralelo aqui não ficou muito legal não. Deixa eu melhorar essa cor aqui. Tá? Ele tinha que sair assim, ó, paralelo. Tá? Chegou uma direção que passa pelo foco, sai paralelo. Chegou pelo centro óptico, atravessa direto. Em qualquer lente isso acontece, independente do tipo. E por último aqui, é outro que chegou na direção do foco, saiu paralelo. Então esse verdinho aqui estava meio fora de sintonia. Tá? Também temos 5 casos, tá? Você tem além do ponto antiprincipal, no ponto antiprincipal, entre o ponto antiprincipal e o foco, em cima do foco e entre o foco e a lente. Você vai ver que o comportamento é muito parecido com o comportamento dos espelhos. Então, gente, veja o seguinte, ó. Olha as características das imagens. Ó. Quando está antes do ponto antiprincipal, ela é real, invertida e menor. Quando está em cima, ela é real, invertida e igual. Quando está entre o ponto antiprincipal e o foco, real, invertida e maior. No foco infinito, no foco, perdão, é imprópria. E entre o foco
E a lente, tá? A imagem é virtual, direita e menor. Então, são as mesmas características que a gente viu para os espelhos côncavos. Só quero ressaltar com você uma diferença. Se no espelho a imagem se forma na frente do espelho, na lente, para a mesma posição, a imagem vai se formar atrás da lente, depois da lente. E vice-versa. Se no espelho a imagem se forma atrás do espelho, na lente a imagem se forma à frente da lente. Então, essa posição aqui, por exemplo, se fosse um espelho côncavo, vamos dar uma lembrada aqui. Ó. Espelho côncavo, objeto entre o foco e o vértice, raio paralelo, se reflete passando pelo foco, raio que incide no vértice se reflete com o mesmo ângulo, eles não se encontram, mas seus prolongamentos se encontram. Então aqui está a imagem, atrás do espelho. Se fosse uma lente convergente, a lente convergente é que tem semelhança com o espelho côncavo. Está aqui o foco, está aqui o objeto entre o foco e o centro óptico. O raio paralelo se refratou, ou se refratou passando pelo foco. O que incidiu no centro óptico atravessou direto. Eles não se encontram, mas seus prolongamentos, esses sim se encontram. Sabe o que aconteceu? Ó? A imagem é virtual, aqui também é virtual. É maior, aqui também é maior. Tá? É direita, aqui também é direita. Só que no espelho ficou atrás do espelho, na lente ficou à frente da lente. Tá? Isso aqui seria a situação da lupa. Então, se você tiver alguma dificuldade com a lente, calcula como se fosse o espelho, só se lembra desse detalhe, tá? Das posições que são invertidas. E a lente divergente, que se assemelha ao espelho convexo, nela também você sempre tem imagem virtual direita e menor. Lente divergente, que lembrando, serve para corrigir miopia. Que aliás é o próximo slide aqui. Ó. Miopia, a imagem se forma antes da retina. A gente fala que é M de miopia, M de meio. Não é necessariamente entre o cristalino e a retina, não é no meio, mas fica entre eles dois. Então a gente usa de M de meio para lembrar disso. Tá? Esse problema de miopia acontece devido a um achatamento vertical, provocando um alongamento no globo ocular na horizontal. A correção feita por lentes divergentes. Tá? A hipermetropia já é o cara que tem problema para enxergar perto. Então, hipermetropia, para quem tem problema para enxergar perto, porque aconteceu um achatamento horizontal no globo ocular e aí ele ficou alongado na vertical. Aí a imagem se forma depois da retina. Tá? Correção feita por lentes convergentes. No caso, a distância focal para a correção da lente divergente é menos o ponto chamado de ponto remoto. Tá, o que é esse ponto remoto? Enquanto a pessoa que não tem problema nenhum enxerga, a gente diz que enxerga no infinito, o ponto remoto é no infinito. Para o míope ele tem um ponto remoto limitado, tá? 2 metros, 1 metro, né? Então a distância focal é menos esse valor desse ponto remoto. Na hipermetropia você vai dizer que 1 sobre f é 1 sobre 25, que é o chamado ponto próximo do emétrope da pessoa normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Então, o hipermétrope é aquele cara que precisa afastar um pouquinho o objeto para ver. Né? Você tem um livro que é emétrope, não tem defeito nenhum. Emetropia não é defeito, ametropia que é. Então, você enxerga aqui perto a 25 centímetros, normalmente, em média. Tá? O hipermétrope enxerga 30, 40, 50, ele tem que ir afastando. Coisa semelhante acontece com quem tem a presbiopia. Tá? A presbiopia, a correção é idêntica, né? Pelo menos para o problema para perto, é idêntica a quem tem hipermetropia. Ainda temos o astigmatismo, que é corrigido com lente cilíndrica, que é o caso da pessoa que é vista embaixo. Né? Você tem um problema de simetria da córnea, do cara que tem astigmatismo. E por fim, o cara que tem estrabismo, tá? Que é corrigido com lente prismática. Então, astigmatismo, lente cilíndrica,
presbiopia, lente, astigmatismo cilíndrica, e a pessoa que tem o problema do estrabismo, tá? Ele usa a lente prismática. Vamos às questões. Considere um observador frente a 3 anteparos em um meio homogêneo e transparente. Isso aqui é fundamental, tá? Porque existem 3 princípios de propagação da luz. Você tem o princípio da propagação retilínea, que diz que a luz no meio transparente, homogêneo e isotrópico, isotrópico é que apresenta as mesmas propriedades para velocidade. Tá? Então, isotrópico apresenta as mesmas propriedades em qualquer ponto, a luz se propaga em linha reta. Você tem também o chamado princípio da independência dos raios, que diz que os raios se cruzam, um passa pelo outro como se o outro não existisse. E você tem também o chamado princípio da reversibilidade, que diz que o caminho de ida de um raio é igual ao caminho de volta. Então você está lá na beirada do lago olhando um peixinho. O peixinho olha para você, o caminho de ida e de volta dos raios são iguais. Você olha pelo espelho retrovisor, vê uma bicicleta. Se a pessoa que está na bicicleta olhar pelo retrovisor, vê você. Eu vi até uma frase bastante interessante na traseira de um caminhão, que era uma aplicação de conhecimento do princípio da reversibilidade. O que ele dizia? Se você não consegue ver meu retrovisor, eu não consigo ver você. Tá? É um princípio básico. Se você está numa posição atrás do caminhão, que você não está vendo o retrovisor do caminhão, o caminhoneiro também não vai conseguir ver você. Bom, cada um com seu orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura, que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela devido a um princípio da óptica geométrica denominado quê? Ele só consegue ver porque o raio está se propagando em linha reta até chegar no olho dele, né? Então, esse é o princípio da propagação retilínea da luz. Questão bem vovó viu a uva. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 25 centímetros de seu vértice. Sabendo que possui um raio de curvatura 25, então é interessante, ó. Foi colocado a uma distância de 25, mas o raio de curvatura também é 25, ou seja, foi colocado sobre o centro do espelho. Com relação à imagem formada, pode-se afirmar que, quando a imagem é colocada sobre, gente, o centro de curvatura, é aquela situação que a imagem fica do mesmo tamanho e se forma abaixo do centro de curvatura, ou se forma ali no mesmo local que o objeto está. Eu digo assim porque se ele colocasse o objeto de cabeça para baixo, a imagem se formaria de cabeça para cima, no mesmo local. Se ele colocasse o objeto, deixa eu até desenhar para não ficar confuso. Se aqui é o foco, aqui é o centro, e ele colocar o objeto aqui, ó, a imagem se formará aqui. E vice-versa, se ele colocar o objeto apontando para cima, a imagem se formará apontando para baixo. Tá? Então ela vai ser sempre invertida e vai ser sempre do mesmo tamanho, inclusive estando a 25 centímetros do espelho. Essa era bem simplesinha. Considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, respectivamente iguais a 200 km por segundo e 120 mil, 200 mil km por segundo, 120 mil km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo. Considere que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil. Gente, como é que é essa história de relativo? É um sobre o outro. Tá? Quando a gente fala de velocidade relativa, a velocidade relativa é uma menos a outra, mas aqui índice de refração é de um em relação ao outro, densidade relativa é de uma em relação à outra, é sempre o primeiro sobre o segundo. Mas o que é mesmo o índice de refração? É C sobre a velocidade.
por aquele princípiozinho básico, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Na realidade, isso é a razão entre V2 e V1. Tá? Se a gente tivesse lembrado que é inversamente proporcional, né? O índice de refração relativo 1, 2 seria V2 sobre V1. E aí V2 vale 120 mil. V1 vale 200 mil. Cortei 4 zeros com 4 zeros, por 4 deu 3, por 4 deu 5, 3 quintos costuma ser 0,6. Um dado comumente utilizado em jogos, cujos números nas faces são representados pela quantidade de pontos pretos, é colocado em frente a dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Foi bom para a gente dar uma relembrada, porque quando se fala em número de imagens formadas, você sabe que é 360 sobre θ menos 1. 360 sobre θ menos 1. Algumas exigências, né? O θ tem que ser divisor de 360. Se 360 sobre θ for par, você pode colocar o objeto em qualquer lugar, mas se for ímpar, aí você tem que colocar o objeto aqui no plano bissetor. Não é o caso aqui, porque 360 sobre 60 dá 6. Então, qualquer lugar que você colocar vai dar certa forma. Se fosse 360, por exemplo, sobre 72, que daria 5, aí o objeto teria que ficar no plano bissetor para que a fórmula fosse válida. Bom, continuando. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos referentes a essa face totalizam 20 pontos. Portanto, a face voltada para os espelhos que gera as imagens nítidas é a do número... Gente, se liga. N é 360 sobre 60 menos 1. N é igual a 5. Se o total de pontos que ele está vendo é 20 e o cara está vendo, na verdade, 5 imagens, é porque cada uma está com 4 pontos, né? 5 vezes 4. Esse é o número de pontos, tá? Que está em cada face. Então, uma questãozinha também bem tranquila. Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 centímetros de uma lente divergente. Opa, lente divergente. Estigmática significa que ela fornece imagem nítida. Astigmática se ela fornecesse imagem embaçada. Lembra que o nome da doença, astigmatismo, é embaçamento. De distância focal igual a 5. Opa, então o nosso P vale 20. É uma lente divergente, não se esqueça. Então a distância focal não é 5, é menos 5. Se você errar isso aqui, você perde a questão. A imagem obtida é virtual direita e apresenta 2 centímetros de altura. Se ela é direita, a imagem vai ser positiva. Se fosse invertida, seria negativa. Tá? Só que a lente divergente só fornece imagem direita. Quando essa lente é substituída por outra convergente, então isso aqui é para divergente. Estigmática também, de distância focal igual a 4. Agora sim, positivo. E colocada exatamente na mesma posição anterior, então o P continua 20. A imagem agora apresenta uma altura I igual a quanto? Gente, a gente sabe aqui que I sobre O é igual a F sobre F menos P. I sobre O é igual a F sobre F menos P. O I vale 2. Eu quero saber o tamanho do objeto. O F vale menos 5. Menos 5 menos 20. Então, esse objeto vai ser... Me ajuda aqui para andar rápido. Ó. Menos 5 menos 25. Então, isso aqui dá 1/5. Vezes 2 dá 10 centímetros. E agora eu vou aplicar de novo aqui. Ó. I sobre O é igual a F sobre F menos P. Só que em vez de achar o objeto, agora eu quero a imagem. I sobre 10 é igual a 4 sobre 4 menos
20. Então, a gente vai ficar com I igual 40 sobre menos 16. 40 sobre menos 16, vamos lá, por 8, aqui dá 5, vai ficar menos 5 sobre 2. Então, isso dá menos 2,5. O menos é só porque é invertido, tá, gente? Mas o tamanho da imagem é 2,5. Resposta é a letra A. Associe corretamente os princípios da óptica geométrica com suas respectivas definições constantes abaixo. Princípio da propagação retilínea, princípio da independência e princípio da reversibilidade. Essa foi uma das questões mais simples, né? Que foram colocadas na prova da especialista. Porque até sem noção do assunto, né, você poderia responder. Porque o princípio da propagação retilínea, a trajetória, o caminho de um raio não depende do sentido da propagação. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Os raios de luz se propagam independentemente dos demais. Caramba, independentemente, independência. Então já está respondido. Esse aqui é o 2. Retilínea, linha reta. Também o camarada não ia perder isso aqui. Trajetória de um caminho, independência, né? A trajetória, o caminho de um raio não depende do sentido da propagação. Esse aqui poderia causar alguma dúvida porque é o da reversibilidade, mas como os outros dois já estavam definidos, tá? Então 1, 3, 2 é a nossa resposta, tá? Então, primeiro tinha que ser 1, ponto. O máximo que você poderia ter alguma confusão era aqui no 2 e 3. Mas quando eles falam que os raios se propagam, raios de luz se propagam independente dos demais, isso se chama princípio da independência. A tirinha abaixo utiliza um fenômeno físico para a construção da piada. Que fenômeno é esse? Tá aqui o peixinho olhando para um aquário lá bonitão, né? Castelinho e tudo. Aí ele fala, não se iluda, você sabe que a água funciona como uma lente de aumento. Tá? Gente, na lente ocorre o quê? Ocorre refração, né? A luz atravessa, isso é refração. Vamos aproveitar só para relembrar aqui, a gente vai falar nisso em ondas, mas para reforçar. Difração você identifica como contorno de obstáculo. São as palavras-chave para identificar difração. Tá? Uma lente de vidro convergente, imersa no ar, tem distância focal igual a 3 milímetros, então a distância focal é positiva, tá, gente? Porque a lente é convergente. Um objeto colocado a 3 metros, então P 3 vezes 10 ao cubo milímetros, para poder passar para milímetros, né? Conjuga uma imagem através da lente. Nesse caso, o módulo do aumento produzido pela lente vale aproximadamente, ele quer saber o módulo de A. Lembrando que A é F sobre F menos P. Então, F vai ser 3 sobre 3 menos P, que é 3 vezes 10 ao cubo. Então, o nosso A vai ser igual. Vamos ver, dá para a gente simplificar aqui. Se a gente dividir tudo por 3, vai ficar 1 sobre 1 menos... Isso aqui é 1 vezes 10 ao cubo, né? Então, 1 menos, que corresponderia a 1 sobre... Isso aqui é 1000 menos 1, 999, que é praticamente o 1000, né, gente? É praticamente a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3. Esse é o módulo do aumento linear transversal, sendo que aqui seria negativo, tá? Porque menos 1000 fica menos 999. Então, 1 vezes 10 a menos 3, resposta letra D de Dias. Um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Ficou com medo, né?
Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste valia 2 e a sombra da torre tinha 30. Isso é uma questão que colocam em física, não sei praticamente nem porquê. A única coisa que interessa aqui para a gente da física é saber que a luz se propaga em linha reta, né? Mas fora isso, agora você só vai pensar assim, ó, a sombra não tem o dobro do tamanho da altura? Então a sombra aqui tem que ter o dobro do tamanho da altura. Aqui vale 15. Acabou a sua questão. Um cidadão coloca um relógio marcando 12h25, 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Gente, às vezes ele faz esse tipo de questão com relógio de ponteiros. Tá? Então, se fosse 12 horas e 25 minutos para um relógio de ponteiros, aí bastaria você fazer 24 menos 12 horas e 25 minutos, você ia saber o que o espelho estaria mostrando. No caso, ia dar 11 horas e 35 minutos. Tá? Às vezes ele fala que escreveu uma palavra, sei lá, escreveu física no papel. E pergunta para você como é que vai aparecer no espelho. Você escreve no papel e inverte. Tá? Você vai ver como é que ficou a palavra no espelho. Agora aqui a gente vai ter que ter um princípiozinho básico. Tá? O espelho ele inverte o que é da direita para a esquerda. Ele não inverte, o espelho plano não inverte de cima para baixo, só inverte o que é da direita para a esquerda. Tá? Então esse cara que está mais perto do espelho, a imagem dele, ele é uma figura simétrica, né? Então tanto faz ele está de cabeça para baixo, não está, aqui ele vai aparecer desse jeito mesmo. Esse aqui está apontando para a esquerda, então aqui ele vai apontar para a direita, tá? Desceu, fez isso, fez isso. Tá? Então é como se você pudesse fazer assim, ó, dobrar aquela figura para cá. Se você tivesse com uma folha de papel, era só você dobrar que ia ficar bem simples de você perceber. Se esse 2 virou um 5, o outro 2 também vai virar um 5. E o 5 automaticamente vai virar quem? Vai virar um 2. Tá? Então nós vamos ficar com 15,52. Tá? 15,52, letra C. Esses que começavam por 25 a gente já poderia eliminar. O que estava marcando 12,25 também bem fácil da gente eliminar. O vidro tem índice de refração absoluta igual a 1,5, sendo a velocidade da luz no ar e no vácuo aproximadamente 3 vezes 10 na oitava. Pode-se calcular que a velocidade da luz no vidro é simples, né? N é C sobre V. V é C sobre N. Então V vai ser 3 vezes 10 na oitava sobre 1,5. Ou seja, V igual a 2 vezes 10 na oitava metros por segundo. Resposta... mas ele quer em quilômetros por segundo. Ó. Porque aqui pode ser 2 vezes 10 na quinta quilômetros por segundo. Então, letra B de bola. Gente, fechamos aí a parte de inicial de Física 2. Tá ficando grande, né, o vídeo. Então eu paro aqui, daqui a pouquinho a gente volta com ondas, tá legal? Até daqui a pouco.